Oi, Nativa, meu nome é Alisson, tenho 45 anos e a minha vida foi marcada por uma frase muito especial. Nunca desista do seu sonho, você vai longe e eu vou estar com você. Essa frase eu ouvia sempre do meu pai, o seu José. E quando a gente acordava bem cedo, a gente ia na feira, trabalhar na nossa barraca de frutas. Eu sempre dizia para ele que quando eu crescesse eu queria ser médico. E ele era a pessoa que mais me apoiava nessa ideia. Nós acordávamos de madrugada e voltávamos para casa só à tardezinha. E apesar da vida dura que a gente levava, o meu pai estava sempre de bom humor. Ele inventava rimas e fazia brincadeiras para atrair a freguesia. Olha a manga graúda no preço da miúda! Leva pra sobremesa, minha freguesa! Era quase impossível alguém chegar e não se encantar com aquele dom maravilhoso que ele tinha. Eu sempre tive muito orgulho do meu pai e fazia questão de imitá-lo. E foi assim que eu cresci. Até que certa manhã, quando eu estava com 16 anos, a feira estava bem movimentada, meu pai de repente começou a passar mal. E aí ele caiu no chão. Foi um desespero. Pai, acorda, pai, por favor, pai, acorda, por favor. Mas ele não respondia e então meu pai foi levado para o hospital. E quando chegou lá, nós descobrimos que ele tinha sofrido um derrame cerebral e que o estado dele era bem grave. Todos nós ficamos muito preocupados. A minha mãe, então, não conseguia disfarçar a angústia. Eu me lembro de reparar que ela estava com um olhar distante, uma expressão de preocupação, tristeza. Mas eu tentava ser forte. Ele ficou dias internado e eu precisava trabalhar. Então eu comecei a imitar o meu pai na feira. Fazendo aquelas brincadeiras com as pessoas, contando piadas. Mas por dentro, só Deus sabe o que eu estava passando. Muitas vezes eu sentava num canto, abaixava a cabeça e começava a chorar, rezando e pedindo a Deus pela saúde e a recuperação do meu pai. Depois de alguns dias, ele recebeu alta e foi para casa, mas estava muito fragilizado. Não podia voltar a trabalhar de jeito nenhum. Eu e minha mãe continuávamos naquela luta diária, graças a Deus. E aí até que conseguimos manter a nossa banca de frutas e o nosso sustento. Um tempo depois eu comecei a enfrentar tudo sozinho. Deixava minha mãe em casa cuidando do meu pai e ia para a feira com os meus tios, que tinham uma barraca de verduras também. Até que um dia, um senhor que passava pela feira viu o quanto eu atraía os fregueses, brincando, cantando e contando piadas. Então ele se aproximou e veio falar comigo. Ô doutor, não sabe qual fruta levar? Leva todas que a alegria não vai faltar não. Você estuda, garoto? Faz algum curso? Estuda sim. Tô terminando o colegial agora. E qual é seu sonho? Eu quero ser médico, mas por enquanto tenho que trabalhar aqui, meu pai tá bem doente, viu? Tô ajudando ele. Olha, rapaz, meu filho tem uma empresa, eu vou falar com ele para você trabalhar lá, para te ajudar e ter um futuro melhor. No começo eu não acreditei muito não. Achei até estranho. Mas depois ele foi me convencendo, me passou telefones, endereço e disse que queria me ajudar. Eu então resolvi aceitar. E não é que o seu Alfredo conseguiu mesmo uma colocação para mim? Sim, eu comecei a trabalhar na empresa do filho dele, que produzia peças de borracha. Eu era uma espécie de faz-tudo. Passei por todos os departamentos para aprender tudo mesmo. O meu pai ficou um pouco triste por eu ter que deixar a banca, mas se mostrou feliz por eu ter conseguido subir um degrau na minha jornada. Meu filho, na banca a gente dá um jeito. Tem sua prima ajudando e logo eu tô de volta. No fim de semana eu vou fazer feira, pai. Mas precisa estudar muito para ser médico. Mesmo cansado, tem que estudar, meu filho. Eu sei, pai. Nunca desista do seu sonho. Você vai longe e eu vou estar sempre com você. Mas 3 meses depois, o meu pai teve outro derrame. E dessa vez, infelizmente, ele veio a falecer.
Foi difícil demais suportar aquela dor. Até hoje eu nem consigo descrever. Ele era tudo para mim. Por mais que doesse não ter mais o meu pai por perto, eu resolvi erguer a cabeça e seguir em frente. Pedia forças a Deus para conseguir realizar o que eu queria. Porque eu queria dar orgulho para ele, onde quer que ele estivesse. Continuei trabalhando e terminei o colegial. Eu queria muito entrar na faculdade de medicina, mas eu não tinha condições, a concorrência era absurda. As pessoas são muito preparadas, estudavam demais, faziam cursinhos, estudaram nas melhores escolas. Era desanimador, mas eu não desisti. Quando eu chegava do trabalho, todo o meu tempo livre era dedicado aos meus estudos. Estudava demais mesmo. Tinha vezes que eu até virava madrugada, dormia em cima dos livros. Foram 5 anos nessa batalha. Até que um dia eu fui conferir o resultado do vestibular que eu tinha prestado. E para minha surpresa e felicidade, eu vi o meu nome lá na lista dos aprovados. Eu não conseguia acreditar. Eu lia, relia, falava em voz alta, pedia para alguém ler, até pedi para alguém ler meu nome, se era mesmo, para conferir, sabe? Custei acreditar, mas era eu mesmo. E depois de olhar várias vezes e ter certeza que eu tinha realmente entrado no curso de medicina e não na minha segunda ou terceira opção, eu não pude controlar as minhas lágrimas. Nesse momento eu só conseguia lembrar do meu pai. Chorei feito criança por ter conseguido vencer essa batalha e também por não poder abraçar o meu pai como vários outros estudantes estavam fazendo ali, na minha frente. A batalha seguinte também não foi fácil. Tenho que agradecer também muito a minha mãe, que segurou as pontas quando eu não conseguia mais tempo para trabalhar. Eu tinha que dedicar todo o meu tempo aos estudos. Minha mãe não era muito de falar, mas sempre me apoiou do seu jeito, com ações, esforço, cuidado, orações. E também, graças a ela, depois de muitos anos de estudo, centenas e centenas de noites sem dormir, eu consegui. Finalmente chegou o dia da minha formatura na faculdade de medicina. Eu senti muita falta do meu pai para dividir aquela alegria. Mas eu sabia que mesmo ele não estando ali presente fisicamente, ele estava perto de mim e no meu coração para sempre. Quando eu peguei o diploma, a primeira lembrança que veio à minha mente foi a dele falando: Nunca desista do seu sonho. Você vai longe e eu vou estar sempre com você. Hoje eu sou um homem realizado. Construí a minha família, tenho esposa, uma mulher maravilhosa, que também é médica. Tenho 2 meninos lindos e me tornei um cirurgião cardíaco. Fui bem mais longe do que eu imaginei. Acho que meu pai é responsável por isso. E uma ligação como a nossa, sei que não tem fim. Não é mesmo, pai? É, meu filho. É, meu filho. É, meu filho. Aconteceu comigo.